Muito boa tarde, bem-vindo ao Grande Jornal. Começando por estes números da execução orçamental divulgados esta tarde, no seu entender e na sua interpretação, a execução demonstra que o déficit continua a melhorar ligeiramente, graças, sobretudo, à receita com impostos? Bom, boa tarde. Não, o que estes dados revelam, em primeiro lugar, é uma manobra claramente publicitária e propagandística na véspera de eleições, para dar a entender que o PSD e o CDS são o partido onde os contribuintes portugueses devem votar, porque até, de repente, aparece a prometer-lhes uma devolução de algo que lhes roubou durante os anos anteriores. E eu acho que este é o primeiro ponto a acentuar. Portanto, já está a relacionar então os dados da execução com a possível devolução da sobretaxa. Sim, exatamente, porque aquilo que é apresentado, de facto, nós temos uma receita fiscal que nestes 7 meses foi a 20.874 milhões de euros. Quase 21 milhões de euros, é um valor que impressiona. Brutal, sendo certo que, como é sabido, grande parte desta receita é uma receita constituída pelo IRS, receitas de IRS, e também, menos do que o IRS, o IVA. E, portanto, aquilo que atinge precisamente as pessoas, os trabalhadores de conta de outrem, os reformados, os idosos, que são os pensionistas, que são precisamente as vítimas da dita sobretaxa. E no caso do IVA atinge mesmo toda a gente, porque toda a gente tem de consumir por pouco que seja. Sim, mas quando se trata de produtos de primeira necessidade que estão hoje taxados em taxas absolutamente inaceitáveis do ponto de vista do IVA, evidentemente que o impacto que isso tem sobre a pessoa que vive de uma pensão de reforma de 300 ou 400 euros, ou sobre o Dr. Ricardo Salgado, é completamente diferente, entendemos-nos. Olhando para estes dados, também mostram que a despesa continua a aumentar, ainda que 1,7%. No seu entender, isto exemplifica que a despesa é rígida e, por isso, não se consegue reduzir, ou está relacionado com a estratégia do Governo? Não, eu penso que a despesa tem que ver, mas permita-me só concluir uma coisa, relativamente àquilo que é apresentado como uma grande promessa, aliás, apenas para o ano a ser cumprida por este Governo, se porventura ganhasse as eleições. O que está aí em causa, repito, é apenas, mesmo que isto se confirmasse, isto neste momento é uma previsão, é uma devolução à custa, depois de se ter expropriado precisamente quem vive do trabalho ou já trabalhou uma vida inteira, se ter expropriado de uma fatia do seu rendimento, em vez de se devolver aqueles cortes que foram feitos nos salários e nas pensões e se regressar às taxas do IRS de 2010, o que se está aqui a tentar é apresentar apenas a promessa da restituição de uma pequena fatia, como se fosse alguma coisa com que os trabalhadores e os pensionistas e reformados se devessem satisfazer. Ou seja, acha que esta possibilidade é uma boa notícia para os portugueses e, sobretudo, para a pré-campanha da coligação? Não, o que eu acho é que esta mensagem é uma publicidade para a campanha do governo do PSD-CDS. Primeiro porque isto é uma coisa que seria a ser executada em 2016, e depois porque é errada. É isso que eu estou a pretender assinalar. Ou seja, não se trata de devolver aquilo que foi confiscado e roubado às pessoas, mas trata-se apenas de tirar uma parcela e manter as mesmas taxas e os mesmos escalões de IRS que configuram um verdadeiro genocídio fiscal. E, portanto, pretende-se fazer passar por cordeiro um governo que não passa de um lobo em matéria fiscal relativamente aos trabalhadores e aos pensionistas e reformados. Por outro lado, é muito significativo que, não obstante todos os apertos, a liquidação do Serviço Nacional de Saúde, a liquidação da escola pública, a despesa continua a aumentar à custa exatamente de um dos problemas de que ninguém fala nesta pré-campanha. Suponho que depois, na segunda parte da nossa conversa, tenhamos a oportunidade de nos pronunciar sobre isso. Ou seja, os juros da dívida e as PPPs. Aliás, é isso mesmo que está aqui a justificar o aumento da despesa. São encargos, diz o boletim da execução orçamental, com PPP, juros, dívida direta do Estado e também aquisição de bens e serviços na área da saúde. Ou seja, a aquisição de bens e serviços na área da saúde corresponde àquela técnica utilizada pelo Ministério de correr
concorrer com médicos e enfermeiros ou não os contratar, mas depois estabelecer, por exemplo, contratos de prestação de serviços com empresas especializadas em exploração de mão de obra barata, que fornecem serviços de enfermagem ou fornecem serviços de medicina, pagando aos respectivos profissionais da saúde valores salariais completamente irrisórios e mesmo provocatórios, mas cobrando quantias muito elevadas e, portanto, transformando o Serviço Nacional de Saúde numa fonte de agregação de receita para interesses privados que estão todos instalados na área da saúde com este ministro e com este governo. Mas é importante salientar que o que determina, de facto, são este tipo de negociatas e depois a existência das PPPs e os juros da dívida pública, que é o tema tabu da pré-campanha e da campanha, como já se verificou. Isto é, Portugal tem uma dívida de 225 mil milhões de euros. Garcia Pereira significa, no seu entender, que enquanto não houver uma renegociação da dívida, também não vai ser possível baixar a despesa do Estado, porque boa parte dela é com juros. Não, eu acho que não deve haver uma renegociação de uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício. Nós temos uma dívida dita pública que resultou da nacionalização da dívida da banca. Portanto, quem ficou com o dinheiro foram os banqueiros, foram os bancos e os banqueiros, e exatamente o memorando de entendimento da Troika e tudo o que se lhe seguiu correspondeu a transformar uma dívida que era privada numa dívida pública e em constituir um pretexto para pôr os trabalhadores portugueses a pagarem uma dívida que não é sua. Então, e, portanto, a posição que essa dívida deve ser repudiada. Paguem-na os bancos, paguem-na o governo que as contraíram. Nenhum elemento do povo português ficou a dever um tostão que fosse a quem quer que fosse. Porque quando fica a dever, quando não paga a prestação da casa ou do carro, o banco ou a entidade que lhe vendeu vai lá buscar o bem em causa. E, portanto, esta dívida é uma dívida que não deve ser aceito, o respectivo pagamento, deve ser repudiado. Pois há aqui um outro problema, que também está associado a ele, se me permite, porque também é um dos temas. Repare, em primeiro lugar, quanto à dívida, se me permite, quanto à dívida, repare que é um tema de que nenhum dos partidos políticos da área do poder abre a boca para dizer o que é que vai fazer relativamente porque incomoda a Europa. É um tema que incomoda a Europa. Não só, porque tem obviamente, a posição de que essa dívida deve ser paga e essa dívida só pode ser paga através de um programa de expropriação dos rendimentos precisamente a quem trabalha ou já trabalhou uma vida inteira. E, portanto, o que está aqui a acontecer é que, por um lado, PSD e CDS e, por outro lado, o PS, que defendem que esta dívida deve ser paga, sabem perfeitamente que esta dívida só pode ser paga, dentro da lógica deles, através do aumento de impostos, do corte dos salários, do corte das pensões, da distribuição do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, não abrem a boca antes das eleições, exatamente para ver se passam entre os pingos da chuva. Assim que se apanharem com o poder nas mãos, ver-se-á o que é que significa o pagamento da dívida. É por isso que não tem sido muito claro, pelo menos para a maior parte dos eleitores, quais é que são as propostas da coligação. Exatamente. Acho que está a acertar exatamente na MUS, não só as da coligação, como as da própria Partido Socialista, para falarmos nos partidos que aspiram a ser poder à saída destas eleições. O PS tem defendido pela via do crescimento económico, de devolver algum rendimento e espera que a economia cresça para poder... Mas acha que a dívida deve ser paga e, portanto, exatamente a lógica do pagamento da dívida e a lógica da pertença ao euro é exatamente o fator que impede qualquer crescimento. Não pode haver para um país, sobretudo para um país pequeno, qualquer crescimento no quadro da pertença ao euro, que é uma moeda demasiado forte para uma economia como a nossa, mas muito mais do que isso, é um sistema que liquida completamente a soberania financeira, a soberania fiscal, a soberania monetária e, em última instância, a soberania política de um partido desse, porque... Bom, mas se nem a Grécia, no meio de toda esta crise, saiu da zona euro, Portugal também não quererá sair. Não, é ao contrário. A questão é exatamente ao contrário. O que a gente tem de se discutir hoje, e é esse um dos temas, as próximas eleições só terão uma participação popular e só suscitarão o interesse dos cidadãos portugueses se nelas se discutirem aquilo que são verdadeiramente os problemas que afetam o nosso país e a forma de os resolver. Acha que a este ritmo as eleições vão ser pouco participadas, ou seja, a abstenção vai ser elevada? A abstenção vai ser seguramente elevada. E se continua, como tem acontecido até aqui, sem se discutirem estes temas, repito, por um lado a questão da dívida, aqueles partidos políticos que defendem que essa dívida deve ser paga deveriam ser instados, poder ser instados a virem explicar como é que a pretendem pagar, e por outro lado, como é que é possível qualquer política de crescimento económico enquanto Portugal permanecer no euro, isto é, permanecer na zona do marco e sob a pata da Europa alemã. Portanto, a questão é simplesmente esta. Tanto as propostas do PS como as propostas da coligação são muito semelhantes?
porque tem, sobre estas questões fundamentais, tem essencialmente a mesma posição de fundo. Aliás, é muito significativo que... Ou seja, na prática, ao centro não há alternativa. Na prática, o centro não é alternativa. Nem a direita, nem aquilo que está a chamar o centro, quanto a mim é a direita, nem a extrema-direita são alternativa. Isto é, a alternativa para o desenvolvimento do país passa, de facto, por um repúdio do pagamento da dívida pública e a saída do euro, a criação do novo escudo e a recuperação da capacidade de soberania e de independência. Para as tendências dos últimos anos, de eleições em Portugal, os países que têm vindo, os partidos, aliás, que têm vindo a ser governo, são sempre os partidos chamados do arco da governação. E o resultado está à vista. E o resultado está à vista. Nós somos hoje um país de 1.200.000 desempregados, somos um país em que 1/3 das crianças passa fome, somos um país com mais de 2,5 milhões de pessoas a viverem abaixo do limiar mínimo de pobreza, somos um país que nos últimos 4 anos emigraram mais de 400.000 concidadãos nossos, em particular jovens e em particular altamente qualificados, somos um país que cada vez produz menos, somos um país que tem de importar praticamente tudo, isto é, somos um país miserável que está a vender um a um os seus principais recursos resolvia-se estando fora da zona euro? Resolvia-se, porque nós passávamos a poder... Mas como é que era possível agora voltar ao escudo? Mas eu explico. Como é que era possível? Passando, é muito simples. E continuar a ter parceiros comerciais na zona euro? Mas com certeza, mas é que os parceiros comerciais não são apenas os da zona euro. Claro. Uma das lógicas da zona euro é ter transformado o nosso país num país que, em nome do europeísmo e depois, do universalismo, praticamente tem apenas relações comerciais com 2 países, que é a Espanha e a Alemanha. Ora, aquilo que deve caracterizar... O problema é do euro ou da forma como tem sido gerida a União Monetária e Política? Não, o problema do euro, porque a lógica do euro é a de ser o marco transvestido de uma moeda europeia. E, portanto, o problema é económico ou é político? O problema é político, isso sem dúvida nenhuma. O problema é político e é exatamente, tem-se tentado disfarçar a natureza política. O que está aqui em causa é a criação do espaço vital, do Lebensraum, da Europa alemã. Como tive, aliás, a oportunidade de dizer várias vezes aqui neste mesmo programa, aquilo que o Adolf Hitler não foi capaz de fazer com as divisões Panzer, a senhora Merkel está a conseguir fazer com com o euro e com o funcionamento da União Europeia. Eu chamo, por exemplo, a atenção do seguinte: a Islândia retirou o pedido de adesão à União Europeia quando se apercebeu que, para além da imposição de cotas de pescado absolutamente inaceitáveis para permitir que as frotas pesqueiras, digamos, ligadas aos grandes interesses europeus continuassem a pescar, tornavam praticamente impossível a manutenção da atividade pesqueira da Islândia. E, sobretudo, quando se apercebeu que, neste momento, uma coisa que está a ser feita nas costas do povo português, através da senhora Cristas, e com o completo silenciamento dessa traição à pátria que está a ser cometida, está a ser construído a nível da União Europeia uma noção de mar europeu ou mar azul que faz com que desapareçam os mares nacionais e passa a haver um único mar europeu gerido pelas instituições comunitárias. Isso significa que Portugal fica privado de um dos seus principais recursos estratégicos e, porventura, o último que lhe resta depois deste governo ter destruído os perda ainda maior navais, de soberania, no seu entender. Diga. É uma perda ainda maior de soberania. Não, exatamente, é a transformação definitiva do nosso país numa mera colónia, numa subcolónia alemã, pior do que era a Namíbia relativamente à África do Sul no tempo do Apartheid. Garcia Pereira, chegamos ao final do nosso tempo. Muito obrigada pela sua análise neste grande jornal.